Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic e da TV 247. Bom dia, bem-vindos ao Café da Manhã com Sonic. Todos aqui, por favor, vão tomando seus lugares. Quem quiser ficar de pé, fica de pé. Quem quiser sentar, fica sentado. Quem estiver no ônibus, quem estiver em casa, quem estiver andando, todos sejam bem-vindos. Daqui a pouco vou começar, depois de tomar o café, a média diária. Vou começar a leitura dos jornais, dos 3 principais jornais do Brasil. Globo, que é o meu jornal preferido, o Estadão, a Folha. Quando eu digo meu jornal preferido, não é meu jornal preferido pela opinião que ele tem, mas formalmente, o prazer da leitura de um jornal, a qualidade dos colunistas, as colunas mais curtas, mais contundentes, diferente de outros jornais. Por exemplo, o Estadão tem mania de publicar colunas muito compridas, calhamaços. Agora, vocês me dão licencinha enquanto vocês chegam, vou tomar o café e já vamos conversar. Muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, aliás, desde o ano passado, não são normais. Não é normal a campanha de um presidente da República cujo símbolo é uma arma. Não é normal. Não é normal a campanha com um presidente simulando metralhar outros e ameaçando matar outros. Não é Marco Poleto. Não é normal. Não é normal. Não é normal um presidente da República divulgar um vídeo com aquelas cenas de carnaval que ele divulgou. Não é normal. Fora de cogitação, dentro de padrões habituais que conhecemos. Muitas decisões, muitas medidas, indecisões, recuos indicam que o presidente não é normal. Não é normal. Aliados após críticas, Bolsonaro faz aceno no Congresso. Bolsonaro critica políticos e depois acena no Congresso. Quer dizer, esses recuos, essas idas e voltas, esse humor, essas confusões, são sinais. Diziam que o Jânio Quadros era maluco, era doido. O Jânio Quadros era alcoólatra. Isso aí ninguém tem dúvida. Convivendo com ele, os jornalistas sabem que ele consumia litros e litros de uísque, de vinho, bebia de tudo, cerveja. E ficou internado várias vezes na Clínica Maia, mesmo onde ele internou a filha. Quando a filha, em 87, denunciou o Jânio por corrupção, por ser um mau pai. Em resposta, ele internou a filha na Clínica Maia. A Clínica Maia, o dono era um amigo do Jânio. O Jânio já tinha se internado lá várias vezes, por alcoolismo. Agora, o alcoolismo pode levar a distúrbios mentais? Eu acho que pode. A renúncia do Jânio foi um gesto maluco? Pode ser, ninguém sabe, porque a mente humana é um mistério.
Ninguém sabe o que acontece dentro da gente. Ninguém sabe o que eu estou pensando quando eu falo. Ninguém sabe o que vocês pensam quando vocês falam ou ficam em silêncio. As perturbações ou a tranquilidade dentro da nossa mente, só a gente conhece. Agora, essas atitudes do Bolsonaro, esse humor instável e essa instabilidade, ele espalha pelo país, porque ninguém entende. Esse espírito belicoso. Tudo isso, primeiro, normal não é. E lembra muito, pelas descrições médicas e por casos até que eu conheço por amizade, as reações do Bolsonaro são típicas de reações de um bipolar, que é um transtorno bipolar, que a pessoa vai aos extremos. Extremo bom humor, extremo mau humor, em questão de minutos. Um exame psicotécnico a que são submetidas várias profissões, como motorista, um presidente da República não é submetido a esse tipo de teste. Não é culpa também da pessoa ser bipolar, é uma doença. A pessoa não se controla. Muitas vezes a pessoa tem a doença e não sabe. Acha que é normal ser assim. Acha que é uma característica da sua personalidade, mas não é. Nem sempre a pessoa ou as pessoas que estão em torno dela descobrem a doença e ela não se trata. Ulisses Guimarães, por exemplo, era bipolar, todos sabiam. E ele se tratava, tomava lítio. Pessoas que têm explosões de fúria e explosões de euforia, fúria e euforia, muitas vezes podem ser bipolares e não é culpa delas, doença não é culpa. Não é culpa dele ser ou não ser bipolar. O que eu acho é que há indícios de que é um presidente tarja preta. Deveria se submeter a um diagnóstico. Conheço muitas pessoas que passaram muito tempo da sua vida fazendo coisas que os outros taxavam de malucas, as pessoas achavam normal, e numa determinada circunstância se viram diante da necessidade de consultar um médico. E o médico receita os remédios tarja preta, e esses remédios equilibram a pessoa. Ulisses Guimarães foi um grande político, senhor diretas, o homem que conduziu o país na transição entre a ditadura e a democracia, um momento delicadíssimo. Imaginem as situações, as tensões que ele teve de enfrentar. Ele era bipolar. Há vários políticos bipolares por aí, mas que tomam remédio, se tratam, então ficam zen. Quando
um presidente tem essa característica, fica essa confusão, né? Fica esse desgoverno. Ninguém sabe o rumo. Ele briga com esse, briga com aquele, briga com todo mundo. A característica da bipolaridade é brigar. Jânio era intempestivo. Jânio tinha atitude. Eu conheci o Jânio pessoalmente. Um dia eu telefonei para ele para pedir uma entrevista e batemos um longo papo, porque ele adorava conversar, e ele me disse no fim: eu acho que o senhor vai fazer com que eu deixe de ser inimigo da Folha, vou refazer as pazes com a Folha. E ele era inimigo da Folha porque a Folha publicou entrevista bombástica da filha dele, a Tutu, dizendo que ele é corrupto, que ele recebia mensalão de deputados, do deputado José Camargo, filho dele, que é o João Camargo, grande empresário, né? Então, como a Folha publicou essa entrevista, que aliás a própria Tutu, a filha dele, insistiu para ser entrevistada. Isso acontece no jornalismo. A pessoa liga para o repórter e diz: olha, eu quero ser entrevistada, eu quero falar. E aí, é claro, o repórter pergunta para o editor, né? Olha, tem esse pedido da Tutu, você acha que eu devo, não devo e tal? E aí, claro, entrevista. E o Jânio ficou bronqueado com a Folha. Nunca mais deu entrevista à Folha. Eu trabalhava na Folha da Tarde e conversei com ele, mas ele acabou não dando entrevista. Eu até estive na casa dele, a tal casa do Morumbi, que disse a Tutu foi comprada por um consórcio de empresários. Quer dizer, essa entrevista, para quem ainda tinha dúvidas se o Jânio era honesto ou não, acabou com qualquer dúvida, né? Porque ele tinha realmente conta na Suíça, nunca foi um cara honesto, ele só tinha essa fachada, como geralmente acontece, né? O cara que é o moralista é o mais devasso. O cara que fica pregando moral para os outros, geralmente é o mais corrupto. O Jânio tinha mania de bedel. Ele, por exemplo, ele costumava multar motoristas no trânsito enquanto ele ia para a prefeitura no seu carro oficial. Ele via, por exemplo, um carro parar em cima da faixa de pedestres, descia do carro dele, ia lá e ele próprio multava. Ele tinha esses lances também, que não são normais, não é normal isso num prefeito, né? Então, houve vários casos de presidentes da República com problemas. E esses problemas influenciam no mau governo. E o mau governo afeta todos nós. E por que nós é que pagamos o presidente, temos que ser vítimas? Por que não se submete o presidente a um exame de sanidade mental? Não só as suas inclinações políticas. As inclinações políticas podem ser e são examinadas, discutidas, debatidas, mas e a mente dos presidentes da República, o que está por trás? Nós temos direito de saber. A única coisa que eu digo é que não é normal. Eu já vi muita coisa acontecer, eu tenho quase 70 anos, já vi muita coisa, já conheci muitas pessoas, já vi muitas reações. As reações desse presidente não são normais. Não são normais. Pode levar o discurso dele, não é normal. Ele vai, vem, diz uma coisa agora, desdiz amanhã.
ao telefone dizer uma coisa, as pessoas dizem, não, eu não disse isso. Então, muitas vezes se acha, ele quer enganar. Mas pode ser apenas doença. E a doença é que não permite que ele seja como ele é. Não sei. Eu só digo que não é normal. Eu nunca vi um presidente assim. Nem o Jânio era. O Jânio tinha essas reações também. Atitudes intempestivas, autoritárias, né? E o cara bipolar costuma ser autoritário. Ele quer dar ordem, os outros têm que obedecer. Nesse momento em que ele está furioso, ninguém segura um bipolar quando está furioso. Só remédio. Bom, vamos ver aqui o que diz o Globo. Merval Pereira, Bolsonaro não veio para explicar, veio para confundir. Exatamente isso que eu estou falando, é o chacrinha, é maluco. Não é normal. Esse presidente definitivamente não é normal. E não, isso não é uma ofensa. Ninguém tem culpa por ter uma doença. Agora, eu também não tenho culpa. Os brasileiros também não têm culpa e não são obrigados a sofrer por causa disso, como estão sofrendo. Agora, a candidata a vice-presidente, Cristina Kirchner, começa hoje a ser julgada no caso em que é acusada de chefiar organização criminosa que se apropriou de recursos do Estado. Como o julgamento deve durar mais de um ano, seu impacto na eleição de outubro tende a ser limitado. Mas esse é um dos motivos pelo qual ela se candidatou a vice e não a presidente. Editorial do Globo. Bolsonaro tende a evitar ser chefe de grupo sectário. Olha o destaque que o Globo está dando ao editorial. Eu chamo a atenção porque poucas vezes um jornal dá esse destaque a um editorial. Bolsonaro tem de evitar ser chefe de grupo sectário. E o Merval escreve mais ou menos o que eu acabei de dizer. Bolsonaro não veio para explicar, mas para confundir. Isso é coisa de maluco. Mas nós não somos obrigados a aturar maluquices, porque é o país todo que está em jogo, né? Nós estamos em jogo. 200 milhões de pessoas estão em jogo. Editorial do Globo. Vocês querem saber o que o Globo pensa, né? Isso, o jornal emite a sua opinião no editorial. Qualquer jornal. Qualquer jornal. Essa é a praxe, desde que existem jornais, sei lá, desde Gutenberg, né? Depois que Gutenberg inventou a imprensa. Bolsonaro tende a evitar ser chefe de grupo sectário. Presidente não deve atacar os políticos de forma genérica, porque o Congresso é essencial à democracia. Então, vou ler para vocês a opinião do maior jornal, do maior grupo de comunicação do país, liderado pela Rede Globo. A opinião do Jornal Globo é a opinião da Rede Globo, os donos são os mesmos. Em mais uma surpresa negativa vinda das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro abriu um flanco para ser comparado a Jânio Quadros. Acabei de falar do Jânio, né? Tá aqui. O populista que chegou ao poder brandindo uma vassoura, a fim de jogar no lixo a corrupção e outros males brasileiros, mas que terminou renunciando. E comunicou ao país que não havia conseguido fazer o que desejava devido a forças terríveis. Mandou à Câmara a carta de renúncia, que foi prontamente aceita, frustrando seu projeto de voltar nos braços do povo
em cima de um tanque. A lembrança daqueles tempos veio em decorrência da desastrada decisão de Bolsonaro de compartilhar nas redes sociais texto de um servidor público federal que afirma que o Brasil é ingovernável sem os conchavos políticos devido ao Congresso e a corporações. Bolsonaro distribuiu e o paralelo com Jânio foi instantâneo. Mas se já não funcionou em 61, o que dirá agora, quando as instituições republicanas contam com mais músculos? 61 era o tempo da Guerra Fria. De forma benevolente, acredite-se mais este escorregão ao uso descuidado que Bolsonaro e filhos fazem da internet. O presidente precisa participar do jogo da democracia, negociar projetos com o Congresso, ajudar a construir uma base parlamentar. Não se trata de fazer barganhas espúrias, prejudicam o próprio governo e a si mesmo. Críticas genéricas como a feita ontem na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O grande problema do Brasil é a classe política. À tarde em Brasília mudou o tom, o que não costuma compensar os danos. Bipolar. Ninguém tem culpa de ser bipolar, mas os brasileiros também não têm culpa. O presidente, atenção para essa frase. O presidente precisa abandonar a agenda de extrema-direita, com a qual seu governo anima milicianos digitais, sem qualquer resultado positivo para o país. Aliás, a extrema-direita está caindo no mundo, está em decadência, porque a extrema-direita só leva à guerra e o mundo quer paz. A extrema-direita só provoca guerra e está caindo no mundo e vai cair no Brasil. O Brasil quer paz. Quem quer guerra é a extrema-direita. Vide a paralisia em que se encontra uma pasta estratégica como a da educação, depois de ser entregue por Bolsonaro a radicais. Deveria perceber que os extremos, à direita e à esquerda, são minoritários, e tanto quanto isso, que com eles é impossível executar políticas públicas sem crises. Também não pode achar que as investigações sobre Flávio, o filho 01, senador, por causa de altas cifras movimentadas na sua conta quando era deputado estadual, sejam um ataque que podem ser usadas pela oposição. Mas o caso de Flávio Bolsonaro é um entre vários que estão sendo vasculhados pelo Ministério Público. Se o senador do PSL enfrenta dificuldades para explicar a origem dos recursos que passaram por sua conta bancária e pela do braço direito Fabrício Queiroz, esta é uma outra história. Reações desse tipo de Bolsonaro terminam insuflando a ideia de que o Congresso pode executar reformas sem o Executivo, um caminho ilusório, cheio de acidentes institucionais de percurso. São conhecidas as corporações que atuam no Congresso para manter privilégios inaceitáveis, mas é parte dos embates democráticos. O apoio da sociedade, se ela for bem informada sobre de que se trata, será maciço para o fim dessas benesses.
Preservados todos os direitos adquiridos, é possível dar um fim a elas. É imperioso, não só devido a razões fiscais, mas também éticas, do ponto de vista da justiça social. Bolsonaro tende a assumir o mandato que lhe foi dado por uma diversificada composição de eleitores. Precisa dedicar-se a agendas de interesse amplo, não ao sabor de slogans e delícias e delírios extremistas. Bolsonaro tem de ser presidente e deixar de adotar posturas de chefe de grupo sectário. Este é mais um ultimátum do Globo, não é o primeiro. Merval Pereira, ao lado do editorial, escreve Algaravia Presidencial. O presidente Bolsonaro dá cada dia mais sinais de que está com dificuldades de se comunicar, não apenas no sentido técnico do termo, mas, sobretudo, no pessoal. No técnico, o movimento pendular, característico de sua gestão, hoje favorece o bom senso do general Santos Cruz, que fez ontem a apologia de uma comunicação sem viés ideológico e aberta a todos. A partir da Virgínia, nos Estados Unidos, o recado deve ter convulsionado as redes sociais bolsonaristas. O presidente torna-se o chacrinha da política, aquele que veio não para explicar, mas para confundir. A algaravia presidencial teve palavras animadoras para os empresários, por exemplo, quando os chamou de heróis por empreenderem com legislação que se torna um fardo. E foi tão crítico sobre as más condições de nossa infraestrutura que deu a esperança de que a privatização será tocada adiante com vigor. Mas, no mesmo discurso, ontem, na Firjan, acenou a uma reconciliação com a classe política, ao mesmo tempo em que também considerou a causa dos problemas brasileiros. É nós, disse o presidente, incluindo-se como político entre os responsáveis pelas desditas nacionais. É nós, vejam como se expressa um presidente da República do Brasil. A expressão popular é usada corriqueiramente hoje em dia, significando adesão a um pensamento ou a uma atitude. É também uma afirmação de identidade comum. Enfim, o presidente cometeu um erro, mesmo no português coloquial, pois a expressão tem um sentido positivo. E ali Bolsonaro estava fazendo um diagnóstico negativo da classe política. Ninguém replica nas redes sociais mensagens que discordam. Os Bolsonaros sabem muito bem usar esses novos meios. Portanto, não há possibilidade de que a mensagem compartilhada pelo presidente sobre as dificuldades de governar seja apenas uma distribuição aleatória de palavras vãs. Assim como é sintomático e preocupante o presidente ter compartilhado um vídeo em que um suposto pastor congolês diz que Bolsonaro é o escolhido por Deus para levar o país ao novo destino. Ai, 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 meu Deus do céu. Tudo que alguém posta no Facebook, no Twitter,
e outros meios digitais tem um sentido, especialmente quando se trata do presidente da República. A balbúrdia que tanto temia o ministro da Educação está instalada, a ponto de haver provocações dos dois lados. A Câmara assumir a reforma da Previdência pode ser uma tentativa de autoafirmação da classe política sobre o Executivo. Mas pode também ser uma jogada de mestre do próprio Bolsonaro. Os principais líderes da Câmara, até mesmo os do partido teoricamente dele, o PSL, estão evitando uma aproximação. Temem, por exemplo, que as manifestações convocadas para o dia 26 fracassem ou entrem por um terreno contra as instituições, da maneira que a convocação está sendo feita. Quer dizer, uma convocação para derrubar o governo. O próprio governo convoca manifestação para derrubar o governo. Porque derrubar as instituições acaba o governo no regime democrático. Se acaba o Congresso e o Poder Judiciário, como é que se sustenta o Executivo? Se os pilares da democracia são 3. Então será possível que o governo esteja convocando manifestação para acabar com a democracia, acabar com ele mesmo, Poder Executivo? Instalar o quê? Um poder autocrático? Uma monarquia? Uma ditadura? Mas como instalar uma ditadura sem a participação das Forças Armadas? Os caminhões vão invadir o Congresso? Os caminhões vão invadir o STF? Os tuiteiros vão invadir o Congresso? E vão se instalar nas cadeiras dos deputados, no lugar dos deputados? Os tuiteiros, os bolsonaristas, vão sentar nas cadeiras dos ministros do STF? É isso que eles estão planejando? É o enredo de episódio do Porta dos Fundos. Mas também não querem perder esse momento, se, como garantem alguns, eles estiverem em sintonia com o sentimento popular. A maioria quer mesmo dar um toque pessoal da Câmara para retirar do governo os louros da aprovação da reforma da Previdência, caso ela desencadeie uma retomada do crescimento. Ao mesmo tempo, os deputados ficarão com a responsabilidade de aprovar uma reforma que seja eficaz, pois, do contrário, serão responsabilizados por não darem condições de governabilidade a Bolsonaro. É isso que ele está implantando preventivamente nas redes sociais e em discursos como os de ontem no Rio. O que o presidente ganha com esse ambiente conturbado? Motivos para mobilizar o núcleo duro de seu eleitorado? Esse mesmo que está organizando as manifestações do dia 26. O PT sobrevive politicamente há anos com a adesão de cerca de 30% do eleitorado, que se expande eventualmente na disputa eleitoral. Bolsonaro quer mobilizar os seus 30%, suficientes para levá-lo com vantagem a um imaginário terceiro turno. A ideia é colocar o verde e amarelo nas ruas. Já houve outro presidente que teve a mesma ideia e não deu certo. O pessoal saiu de preto. O ambiente político naquele momento do governo Collor era, porém, mais agradado do que o que vivemos, embora os primeiros meses de Bolsonaro sejam os mais conturbados de quantos já vivemos. Nunca se viu 5 meses de governo tão conturbado, tão contraditório, tão
ofensivo aos brasileiros, aos gays, à oposição, aos políticos, a pessoas, ofensas a pessoas, ofensas a jornalistas, à imprensa. Nunca se viu um governo tão hostil ao Brasil. Um presidente que presta continência à bandeira norte-americana e diz que o Brasil é acima de tudo. Então, um presidente bipolar. Outros colunistas do Globo. Vamos ver se tem algum colunista interessante. Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco. Jair Bolsonaro quer confronto. Quem quer confronto quer guerra. Isso que é a extrema-direita. Foi esse o papel da extrema-direita. Durante o primeiro governo Getúlio, nos anos 30, a extrema-direita buscava confronto nas ruas contra os comunistas. Protestos eram marcados por feridos, mortes, por banhos de sangue nas ruas do Rio de Janeiro. O confronto levou à ditadura do Estado Novo. Jair Bolsonaro quer confronto, escreve Bernardo Melo Franco. Ontem ele afirmou que a classe política é o grande problema do país. Seus aliados organizam marchas a favor do governo para o domingo. A julgar pelas convocações, a ideia é incitar as massas contra o Congresso e o Supremo. A aposta na radicalização está clara. Resta saber se terá os efeitos desejados. A popularidade do presidente não é mais a mesma. Além disso, setores que o apoiaram na campanha têm se distanciado, com medo de uma guinada autoritária. O presidente da Comissão da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, diz estar certo de que Bolsonaro arma uma cilada. O problema dele não é com o Congresso, nem com o Centrão. É com a democracia e com as instituições, acusa o deputado. O desapreço do presidente pela democracia não é um fato novo. É marca de toda a trajetória dele, prossegue o deputado. Pensei que a grandeza do cargo fosse colocá-lo à altura de ocupá-lo, mas isso não aconteceu. Um sujeito que foi péssimo militar, péssimo deputado, péssimo pai, péssimo marido. As pessoas acharam que poderia ser um ótimo presidente da República. Isso também não é normal. Filiado ao PR, esse deputado, Marcelo Ramos, aponta incoerência nas declarações presidenciais. É surreal que alguém que vive da política há 28 anos, que botou a família inteira na política, agora diga que a política não presta. Outra declaração. Parece que transformar o Brasil numa Venezuela com protestos todo dia contra e a favor do governo. O presidente quer dividir a sociedade em dois lados quando a maioria está no meio. O deputado lembra que os parlamentares acusados de conspirar contra a vontade das urnas também foram eleitos pelo povo. Nas contas dele, o Planalto está longe de ter os votos necessários para aprovar a reforma.
O governo tem 54 votos do PSL. Se eles não estiverem brigando com mais 8 do Novo, chega a 62. Para mexer na Constituição, vai precisar de 308. A radicalização presidencial tem produzido situações inusitadas. A deputada Janaína Pascoal, por exemplo, passou a soar como moderada. No fim de semana, a doutora tentou convencer os bolsonaristas a desistir das passeatas. Não tem sentido quem está com poder convocar manifestações. Raciocinem. Eu só peço o básico, apelou ela. É possível que tenha pedido demais. Receita vai criar equipe especial para caso Flávio. O grande problema do governo é o caso Flávio. É isso que o governo tenta diluir, tenta fazer o país mudar de assunto. Vamos discutir outras coisas e não o caso Flávio, que é um mar de lama chegando na porta do gabinete presidencial. E está na porta do gabinete presidencial porque o próprio presidente arrastou até lá, provocando, dizendo: venham me pegar, não vão me pegar. Ele se colou no escândalo Flávio. Grupo vai investigar declarações fiscais do senador Fabrício Queiroz e de mais 93 alvos de quebra de sigilo. Essa quebra de sigilo ampla demais vai fazer com que as análises sejam muito demoradas. Tem muita gente para investigar. A Receita Federal vai criar uma equipe especial, diz aqui o repórter Jailton de Carvalho no Globo. A Receita Federal vai criar uma equipe especial para investigar as declarações fiscais do senador Flávio Bolsonaro, do ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 93 pessoas. Ao longo das investigações, o grupo deverá fazer, entre aspas, aranhas das movimentações atípicas. O que é aranhas? Vai mapear a origem e o destino final das transações financeiras. Os mapas vão apontar também os vínculos entre os personagens envolvidos em todas as transações para tentar compreender todo o caminho do dinheiro. Um dos pontos a ser investigado são os repasses de dinheiro de Queiroz a Michele Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro. Relatório do COAF apontou repasse de R$24 mil de Queiroz para a mulher do presidente. Em uma entrevista, a 31 de dezembro passado, um dia antes da posse, Bolsonaro disse que o dinheiro era parte do pagamento de empréstimos feitos por ele a Bolsonaro, que totalizariam R$40 mil. A declaração de Bolsonaro ajudou aliados a rebater críticas de adversários no campo político. Mas, para a Receita, será necessário avançar no tema. Queiroz terá que dar explicações detalhadas sobre como teria recebido os recursos e, posteriormente, feito os pagamentos. E o diabo está nos detalhes.
Segundo um auditor, a Receita não exige um contrato formal de empréstimo, mas em casos similares, o investigado é obrigado a comprovar a saída e o retorno do dinheiro. O auditor afirma que casos desse tipo são comuns na rotina do fisco. Com o repasse feito por Queiroz a Michele, não teria por que ser diferente. Pois é. É isso que deixa Bolsonaro nervoso. É o caso do seu filho, porque todos os Bolsonaro estão ligados umbilicalmente. O que acontece com um repercute nos demais, sendo que um desses demais é o presidente da República. Estado de São Paulo, um ano após a greve. Depois de empoderar, o WhatsApp divide caminhoneiros. Motor da paralisação dos caminhoneiros há um ano, os grupos de WhatsApp também ajudaram a criar desavenças entre eles. Ao mesmo tempo que entenderam o poder que tem sobre a economia, os motoristas não chegam a um acordo sobre novas greves, nem se sentem representados pelos que vão a Brasília discutir a situação da categoria. 12 meses depois, não surgiu um líder que consiga unir os caminhoneiros. Editorial do Estadão. Cresce a inquietante sensação de que Bolsonaro decidiu governar não conforme a Constituição e com respeito às instituições democráticas, mas como um falso Messias, fake Messias. Os brasileiros achavam que estavam elegendo um presidente e elegeram um Messias. Editorial do Estadão. A razia de Bolsonaro. Depois de ter distribuído pelo WhatsApp um texto segundo o qual o país é ingovernável, seus conchavos políticos, e de dizer que conta com a sociedade para juntos revertermos essa situação, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer apelos diretos ao povo contra o Congresso. Getúlio Vargas fez isso em 1937. Fechou os partidos e disse que, a partir daí, ele falaria diretamente com a população. E mandou a população ficar em fila na porta do palácio para ser atendida pessoalmente por ele. Um dia por mês, um dia por semana. Aliás, como fazia Dom Pedro II também. E também o Getúlio recomendou mandar cartinhas para ele com sugestões. E acabou com os partidos. E fundou a ditadura Vargas. Com Filinto Miller como chefe de polícia. Cresce a inquietante sensação de que Bolsonaro decidiu governar não conforme a Constituição e com respeito às instituições democráticas, mas como um falso Messias, cuja vontade não pode ser contrariada, por supostamente traduzir os desejos do povo
entre aspas, e mais, de Deus. Ao que parece, Bolsonaro passou a acreditar de fato na retórica salvacionista que permeou sua campanha eleitoral, alimentada por alguns assessores e pelos filhos, com o intuito de antagonizar o Congresso, visto como lugar da velha política e, portanto, como um obstáculo à regeneração prometida pelo presidente. Ao cabo de 5 meses de governo, em que todos os indicadores sociais e econômicos apresentaram sensível deterioração, fruto de sua inação administrativa e da descrença generalizada e cada vez maior na sua capacidade de governar, Bolsonaro começa a flertar com a ruptura institucional, expressão que apareceu no texto que o presidente chancelou ao distribuí-lo na sexta-feira passada. Diante da repercussão negativa, Bolsonaro, em lugar de serenar os ânimos e demonstrar seu compromisso com a democracia representativa estabelecida na Constituição, preferiu ampliar as tensões, lançando-se de vez no caminho do cesarismo. E não é normal. Encarnar o Messias não é normal. Ao comentar o texto de teor golpista e terrorista, digo eu, que passou adiante pelo WhatsApp, Bolsonaro disse que esse pessoal que divulga isso faz parte do povo e nós temos que ser fiéis a ele. E completou: quem tem que ser forte, dar o norte, é o povo. Ora, o mesmo povo que o elegeu para se ver livre das proezas lulopetistas, elegeu 81 senadores e 513 deputados, além de legisladores e governantes estaduais. Depois, Bolsonaro divulgou em seu perfil no Facebook o vídeo de um pastor congolês que diz que Bolsonaro foi escolhido por Deus para comandar o Brasil. Pastor francês expõe sua visão sobre o futuro do Brasil, explicou o presidente. Ai, meu Deus, como é que tem gente que pode gostar disso, que pode apoiar esse hospício místico? É um hospício místico, um Messias eleito por um pastor do Congo que conhece o futuro do Brasil. Isso é porta dos fundos. Eu acho que o que estamos vivendo no Brasil desde dia 1º de janeiro é um longo episódio do Porta dos Fundos. Depois, divulgou. É bom. Então, Bolsonaro completou: não existe teoria da conspiração. Existe uma mudança de paradigma na política. Quem deve ditar os rumos do país é o povo. Assim são as democracias. O povo escolhe os deputados na democracia, não é o povo que manda, porque não tem isso da massa mandar. A massa não consegue mandar. A massa escolhe seus representantes. O ilustre Salvador talvez conheça a história do Congo, porque a do Brasil ele definitivamente ignora. No vídeo que Bolsonaro endossou,
o tal pastor, um certo Steve Kunda, não é o Steve Bannon, é o Steve Kunda, diz que na história da Bíblia houve políticos que foram estabelecidos por Deus. Meu Deus, onde estamos? Como o imperador persa Ciro, não confundam com Ciro Gomes, por favor. E que o senhor Jair Bolsonaro é o Ciro do Brasil, você querendo ou não. E o pastor lança um apelo aos brasileiros: não passe seu tempo criticando, juntem as forças e sustentem esse homem, orem por ele, encorajem-no, não façam oposição. Quer dizer, democracia e não faz oposição? Não é normal. É normal acreditar num pastor desse e assinar embaixo? É normal. Uma pessoa normal, um presidente normal, assinaria embaixo uma loucura dessa, de um cara que é do Congo, tal de pastor do Congo, que diz que o cara é um Messias e foi eleito por Deus, e o próprio, esse que é apontado como Messias, assina embaixo. Não é normal, essas coisas não são normais. Ah, meu Deus. Em condições normais, diz o Estadão, tal exegese de botequim seria tratada como blague, mas não vivemos tempos normais. Está aqui o Estadão confirmando o que eu digo. Não vivemos tempos normais, porque o presidente não é normal, suas atitudes não são normais, seus apoiadores não são normais. Eles passam o dia todo xingando os outros. Isso não é normal. Em condições normais, tal exegese de botequim seria tratada como blague, mas não vivemos tempos normais, pois é o próprio presidente que, ao levar tais cretinices a sério, parece de fato considerar sua eleição como parte de uma profecia. O resumo dessa mixórdia mística é que Bolsonaro acredita ser um instrumento de Deus e o porta-voz do povo, entre aspas, nada menos. Portanto, quem quer que se oponha a Bolsonaro, puxa, não passa de um sacrílego. Com 13 milhões de desempregados, estagnação econômica e perspectivas animadoras em relação às reformas, tudo o que o país não precisa é de um presidente que devaneia sobre seu papel institucional e político e que, em razão disso, estimula seu entorno e a militância bolsonarista, a que Bolsonaro dá o nome de povo, a alimentar expectativas sobre soluções antidemocráticas, como um atalho para a realização de profecias. O reiterado apelo de Bolsonaro ao povo, entre aspas, para fazer valer uma suposta, entre aspas, vontade de Deus, envenena a democracia e colabora para a ampliação da cisão social entre os brasileiros e destes com a política. A esta altura, parece cada vez mais claro que Bolsonaro não estava para brincadeira quando disse em março que não chegou ao governo para construir coisas para nosso povo, e sim para desconstruir muita coisa. Espera-se que a democracia brasileira e suas instituições
resistam a essa razia. Esse é o editorial do Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, a mesma coisa. Bolsonaro critica políticos e depois assina o Congresso. Após dizer que classe política é o maior problema do país, o presidente muda de tom. Pablo Hortelado escreve: o dilema do populista ao virar establishment. Janaína diz que colegas estão cegos e sinaliza a saída do PSL. Estadão, Folha, Globo, toda a imprensa concordando que este governo não é normal, as atitudes desse presidente não são normais, as atitudes dos bolsonaristas não são normais. E os brasileiros não têm nada a ver com isso, não tem culpa disso. Ninguém tem culpa de ser bipolar, mas também o país não é obrigado a aturar um governo bipolar de místicos e fanáticos em pleno século XXI que renegam a ciência. A ciência é o progresso. Olha aqui, a charge do Laerte na Folha. Salvos pela incompetência, escreve Hélio Schwartzman. Não duvido de que Jair Bolsonaro fantasie com a ideia de, amparado nos braços do povo, passar o rodo em instituições que ele vê como corruptas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e a partir daí governar sem embaraços. Mas fantasias, aparentemente, não passam de fantasias. Hélio Schwartzman. Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas da USP, doutor em filosofia. Logo após... O maior dilema de qualquer governo populista é que, uma vez empossado, passa a fazer parte do establishment contra o qual se opunha, daí as contradições, daí a bipolaridade do governo. Forças incultas, escreve Ranier Bragon na Folha. Jair Bolsonaro resolveu testar a aceitação popular a uma nova era de arbítrio. Não há meio termo quando um presidente da República compartilha um texto como o da semana passada e estimula atos que pregam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Depois de voltar de uma ridícula e inútil viagem aos Estados Unidos, viagem aos cafundós dos Estados Unidos, ele disparou o pueril texto e estimulou os protestos pró-ditadura do dia 26, ações que vão contra o que entendemos por república, democracia e civilização. Não importa se Bolsonaro perdeu o eixo devido às investigações sobre a peculiar política de RH dos gabinetes da família. Não há como ter posições dúbias diante do que foi dito. Alguns aliados já falaram, como o Olavete Itamaraty, para quem o chefe quer só desligar a maldita máquina corruptora. Outros, como o MBL e Janaína Pascoal, criticaram. Resta também a eterna curiosidade sobre o que pensa Sérgio Moro. Congresso ou STF? Qual liquidar primeiro para haver governabilidade? O ministro, um apreciador das leis, poderia dizer quantos artigos da Constituição que jurou cumprir Bolsonaro descumpriu na semana passada? Ou vai pedir escusas para mais uma vez se fingir de morto? Sempre é possível correr para debaixo da cama em situações assim. Que cada um depois preste contas à história e à sua própria consciência.
Meus amigos da TV Sounic, da TV 247, muito obrigado por acompanharem essa edição matinal Café com Jornais da sua TV Sounic. O presidente não é normal, essa presidência não é normal, os bolsonaristas não são normais, mas o país não precisa pagar por isso. Toda a imprensa se opõe a esse suposto levante popular contra as instituições programado pelo presidente e seus bolsonaristas. A população vai responder a isso com um rotundo não. A população brasileira quer paz, a população brasileira quer emprego, quer trabalho, quer alegria e quer progresso. A população brasileira não quer os reacionários místicos e fanáticos que tomaram o poder de assalto. Muito obrigado a todos, meus amigos. Até a próxima edição ao vivo da TV Sounic. Tchau, até mais.